Olá, eu sou Marília de Abreu, sou da Orquídea das Bruxas e hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito de uma tendência que as pessoas estão notando, de uma sensação de como se tivesse para acontecer alguma coisa importante, que cada um tenha uma é, algo importante a realizar, como se fosse um chamado, como se fosse uma angústia de, de, é, de sentido, de propósito, né? Quer dizer, eu tenho percebido em algumas em posts até de pessoas falando que elas estão como se tivesse para acontecer alguma coisa, que elas tivessem que refazer alguma missão, alguma coisa importante, elas não sabem exatamente o que é, mas não conseguem se livrar desse sentimento que às vezes se mistura com ansiedade, com depressão, enfim. Trata-se de um sentimento que está mais presente em pessoas dos signos de Capricórnio e Câncer, e mais ainda nas pessoas que nasceram nos períodos de 1988 e 1994. E agora eu vou explicar o porquê. Nós estamos vivendo um período de grandes configurações planetárias que desde os anos desde 2012 para cá, mais ou menos, 2008 para cá, houve uma quadratura que era bastante similar à Segunda Guerra Mundial. Nós estamos vivendo. A astrologia lida muito com ciclos, né? Então existe esse ciclo, né, que é similar ao que aconteceu nos anos 30. 1929, 30, né? Como se, vamos comparar, como se 2008 fosse mais ou menos equivalente à crise de 29 e assim por diante. Isso está, parece que se cumprindo, inclusive na política. Também existe um microciclo que é muito parecido com o período Collor, do período os planos de econômicos que ocorreram no finzinho dos anos 80, começo dos anos 90. E por que isso? Houve nos anos 30 uma quadratura de Urano em Áries com Plutão em Câncer, que durante essa época agora repetiu a posição de Urano em Áries, só que o Plutão é em Capricórnio. No comecinho dos anos 30, o Saturno estava reforçando esse mau aspecto em Capricórnio, então Saturno em Capricórnio, oposição a Plutão em Câncer e o Urano em Áries, porque em astrologia a gente fala quadrado inteiro, que forma uma quadratura, duas quadraturas e uma oposição. Isso é um período em que aflora conflitos sociais, conflitos de o avanço, né, o progresso versus essa coisa mais conservadora, mais retrógrada, como se fossem ameaças, né, os avanços e problemas sociais, problemas entre povos, guerra e pessoas migrando de locais, enfim, fluxos migratórios, enfim. E em 1988 a 1994 ocorreu uma grande conjunção. Quando eu falo grande conjunção, são períodos muito longos para ocorrer de novo, né? O Brasil, o mapa da independência do Brasil tinha uma conjunção de Netuno com Urano em Capricórnio, e em 1988 essa conjunção se repetiu. Então foi o período quando foi lançada a Constituição, foi o período em que teve a mudança na política, houve esses planos de governo tentando recuperar uma economia que estava perdida. Queda do Muro de Berlim, a questão lá na China, da Praça Celestial, enfim, muita coisa, períodos de grande conturbação mundial mesmo, não é só no Brasil, não é só por aqui. Mas acontece que as pessoas que nasceram naquela época é como se elas fossem marcadas pelo clima daquela época, né?
Então eram pessoas que tinham que, é como se quando você nasce com uma grande conjunção de planetas que são lentos, que não vai repetir, não é uma conjunção de Sol com Lua, de Mercúrio com o Sol, não, é uma conjunção que acontece todo dia, todo mês. Não, é uma conjunção que você só vai repetir às vezes séculos depois, às vezes e no período que a gente chama de século XX, ocorreram eventos raros em termos astrológicos, que todos os planetas eles estiveram nos seus domicílios, né? Inclusive planetas recém-descobertos. É a primeira vez que nós, como sociedade, conscientemente vivemos os planetas Urano em Aquário, Plutão em Escorpião, Netuno em Peixes. Né? Esses planetas são muito lentos e assim a gente nem conhecia esses planetas as outras vezes que eles estiveram nesses signos, e é a primeira vez que os três estiveram nos seus domicílios. Além disso, eles também fizeram aspectos entre eles, né? Então, em 1890 teve uma conjunção de Plutão com Netuno, que é um marco civilizatório, que a gente diz que é como se fosse que o século XX começou em 1890, astrologicamente, e está terminando agora com essas conjunções que vão ocorrer agora este ano e o ano que vem. São raras, são conjunções que não acontecem toda hora. Houve, nos anos 80, a conjunção de Urano, Netuno, Saturno, em Capricórnio, que foi uma mudança na política, foi uma mudança, a queda do Muro de Berlim, a União Soviética perdeu parte do território, foi dividida, houve revoltas na China, houve revoltas, mudanças radicais na política, enfim, guerra, tudo. E todas as pessoas que nasceram nessa época nasceram com esse clima, tá? Então, agora que os planetas estão, não são os mesmos, né? Quem vai voltar agora? Saturno volta, é um retorno de Saturno, por isso que nós estamos vivendo na política no Brasil parecido, um Collor 2, né? Mas na política mundial e no contexto mundial não são os mesmos planetas. O Plutão, ainda mais o Plutão com a conjunção com Saturno, ele traz um clima de fim definitivo de uma situação. O Saturno está domiciliado e o Plutão ele vai fazer essa conjunção pouco depois de um eclipse solar que vai ocorrer agora em dezembro, um pouquinho dia 26 de dezembro. E é como se fosse assim, um chamado para todo mundo que é de Capricórnio, é de Câncer ou de signos cardiais, Áries, Câncer, Libra e Capricórnio, mas mais Capricórnio e Câncer, estão sentindo mais. E as pessoas que nasceram nessa época, porque essas pessoas já têm naturalmente um acúmulo de planetas em Capricórnio, então elas estão sentindo mais essa influência. É aquela coisa, parece que o que vocês estão fazendo, que seja coisas do dia a dia, não dá certo, perda de emprego ou está tendo um movimento menor no seu trabalho, enfim. Porque parece que as coisas do social estão interferindo na sua vida, você não consegue deixar de ver, as pessoas estão opinando em Facebook, em Twitter, sobre política, porque está todo mundo sentindo que não é que a política seja uma coisa que não seja do interesse delas, porque está afetando todo mundo, então elas têm que entender, têm que participar e não entende qual é a sua função, qual é o seu papel dentro dessa mudança que está para acontecer. Essa influência ela fica muito forte agora com o eclipse. Já você, como um eclipse, principalmente um eclipse solar, ele é sentido antes dele ocorrer, as pessoas já sentem. Então, eventos importantes estão para acontecer agora na segunda quinzena de novembro, já. E fica perdurando durante um bom tempo, mesmo depois de ter ocorrido o eclipse. Mas ainda existe a conjunção exata que vai ocorrer agora em janeiro. A conjunção exata de Saturno com Saturno-Plutão vai ser em janeiro agora de 2020.
comecinho, lá pro dia 8, 9 de 9, Saturno, dia 12. Exatamente dia 12 de janeiro ocorre a conjunção. Logo em seguida, o Marte em fevereiro já entra também em Capricórnio. É como se fosse muita influência junto, e pouco tempo depois o Júpiter faz a conjunção com o Plutão também em Capricórnio. Então, assim, é um período, para vocês terem ideia, é que boa parte das pessoas que vão estar ouvindo talvez não se lembre, mas assim, no final dos anos 80 para os anos 90, as pessoas usavam máquina de datilografia. O computador até existia, mas ele era quase que uma máquina de escrever mesmo. Ele não tinha uma função, ele não tinha internet, não tinha coisa. Então vocês vão pensar assim: mudanças tecnológicas, mudanças na política, mudanças na economia, mudanças na forma de, de existir o comércio, tá? A estrutura do capitalismo ela está entrando em crise. Tá? Países que são de touro, de câncer, de capricórnio, vão viver uma crise. Estados Unidos está incluído. A Rússia, Estados Unidos, China são países que estão incluídos nessa questão. Vai afetar governantes que tenham influências em câncer e capricórnio. Tá? Normalmente quando tem eclipse solar existe quedas em governos. O fim do rei, né? A morte do rei, o eclipse solar. A luz, o sol, né? O regente está sendo eclipsado. E vai ter então mudanças muito drásticas em termos da política, e é a hora de quem for que tenha nascido nessa época, entre 1988 e 1994, de despertar o seu melhor, né? Porque se a pessoa entender que ela tem um papel, como que ela vai contribuir, o que ela vai fazer de novo, quais são as opções que ela vai trazer para o mundo, agora ou não vai viver para ter uma outra, na verdade é a oportunidade, apesar de parecer crise, é uma oportunidade dela mostrar o seu melhor, tá? Esse vídeo é mais para trazer o tema, para vocês entenderem um pouco. Eu sou astróloga, sou bruxa, e eu deixo para vocês o meu link. No Facebook é o IKC das Bruxas, o site é www.ikcdasbruxas.com.br, e tem o canal também no YouTube, tá certo? Obrigada. Qualquer coisa, a gente vai continuar mandando vídeos para vocês. Tchau.